Ou seja, é possível um desenvolvimento sustentável? Não só possível, Natália, como é necessário. Hoje se discute, por exemplo, a questão da BR-319 à luz do século passado. Nós temos todos os instrumentais tecnológicos para garantir que a floresta seja preservada, para que a gente tenha, tanto por imagem de satélite como por drones e equipes que possam transitar, o controle, de comando e controle, para evitar a destruição, ainda mais quando a gente engaja as populações locais para serem agentes ativos da proteção ambiental e do desenvolvimento sustentável. Agora, nós temos que conectar essa economia sustentável do interior com o nosso polo de Manaus. E isso nunca foi feito. Nós não temos uma empresa de cosméticos aqui. A nossa indústria de açaí começou a despertar o seu vigor agora. O Pará está 10 anos à nossa frente. O estado de São Paulo exporta mais óleo de andiroba e de copaíba para a Europa do que o Amazonas e o Pará. Aliás, é o maior exportador sem que haja 1 litro de extração de andiroba e copaíba no estado de São Paulo. Nós temos um imenso potencial em relação ao nosso pescado, então tudo isso é muito importante e um senador não pode ser ausente. Ele tem que ser capaz não apenas de fazer bons discursos, mas de boas discussões técnicas. E isso eu tenho certeza que eu sou o mais preparado para fazê-las. O senhor falou da indústria, pretende continuar essa luta em defesa do modelo Zona Franca, pelos empregos aqui no estado? Sim, com certeza, Natália. Eu acho que qualquer político comprometido minimamente com o estado precisará sempre defender o polo industrial. Mas que este modelo precisa ser ampliado, precisa ser fortalecido com aprofundamento das possibilidades que hoje ele não desenvolve. A robotização, a crescente automatização acaba fazendo com que os investimentos não gerem mais tanto emprego como no passado. 100 mil empregos diretos na Zona Franca, cerca de 250 mil no setor de serviços, os fornecedores. A gente tem ainda 250 mil desempregados em Manaus pelos dados do Cine e mais de 300 mil no interior. E só as pessoas que procuram emprego, muitos já desistiram de procurar essa empregabilidade. Então nós precisamos, de fato, os senadores, sair do feijão com arroz. Claro que você tem que defender o polo industrial, ele é fundamental, mas você tem que ter uma compreensão de que o mundo mudou, a contemporaneidade. Você tem que perceber que a marca Amazônia hoje é um produto de valor agregado importantíssimo, que nós precisamos trazer para a Zona Franca de Manaus. Precisamos despertar a atração de novas indústrias, de novos ramos, e precisamos conectar isso com as indústrias já existentes. Então, vou defender, sim, com unhas e dentes, coração e mente, a Zona Franca, mas, Natália, nós não podemos nos contentar com este modelo da forma como ele está. E, claro, as brigas vão acontecer sempre. Estados como São Paulo e mesmo políticas de governo federal como o do ministro Guedes vão sempre ameaçar. Isso já aconteceu muito no tempo do PSDB, que prejudicou muito a Zona Franca, e vai acontecer. E nós vamos ter que estar atentos, saber lutar, saber argumentar, trabalhar muito integrado com as entidades de classe e com os economistas que defendem o modelo, mas sempre mostrando que é preciso gerar mais emprego e mais renda no nosso estado. Candidato, na opinião do senhor, qual deve ser a primeira atitude a ser tomada pelo senador eleito para representar o Amazonas? Primeiro, antes de assumir o mandato, ele tem que fazer contato e interagir com todas as entidades nacionais e internacionais que dizem respeito à Amazônia. Um senador não pode ficar preso num gabinete ou apenas pensar que o trabalho dele é fazendo discursos. O senador tem que trabalhar para fora, se relacionar com o BIRD, Banco Mundial, Fundo Amazônia, os países que compõem a Europa, a China, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos. O senador tem que ser uma ponte de relacionamento com os países do mundo inteiro, tem que se aproximar imediatamente do Ministério da Agricultura, do Ministério da Educação Nacional, do Ministério da Economia, do Ministério do Meio Ambiente, para criar um relacionamento frutífero com essas entidades, trabalhar muito com as entidades de classe, seja uma Fiesp, seja o Ciesp, seja aqui a nossa FIAM. O senador do século XXI não pode mais se espelhar naqueles discursos saudosistas do passado. Nós temos que projetar o futuro. Eu vejo aí pré-candidatos ao governo e ao Senado, só falam do seu passado. Eu posso falar do meu passado. Eu aprovei mais de 100 leis de minha autoria, mesmo sendo parlamentar de oposição. Mas o mais importante é você perceber, por exemplo, polo digital. O imenso potencial que nós temos para desenvolver, gerar emprego e renda com alta agregação de valor, com boas remunerações
para os jovens talentos aqui do nosso estado, especialmente em Manaus, e quando a internet melhorar, e essa é outra luta fundamental, a integração digital do nosso interior, gerar também empregos no interior a partir do polo digital, ou dos polos digitais que vão se desenvolvendo. Então nós precisamos ter políticas públicas voltadas para as startups, para a economia mais moderna, trabalhar muito as cadeias do turismo. O senador tem que ser um agente ativo desse processo. O tempo daquele senador, do discurso lindo, maravilhoso, ele não é mais o tempo de hoje. Falar bem, saber argumentar é fundamental, mas não é suficiente. Você tem que caminhar. E a outra coisa é me conectar com o interior e com Manaus. O senador tem que dialogar, tem que ouvir. Ele não pode se sentir dono da verdade, Natália. Então, nós precisamos discutir as emendas parlamentares com a sociedade, não apenas com os prefeitos e os grandes empresários. Nós temos que descobrir e definir, em conjunto com a sociedade, investimentos prioritários na saúde, na educação, no desenvolvimento, emprego e renda, na área de cultura, de esporte, políticas de juventude, os nossos jovens estão abandonados, enfrentamento e prevenção na área de segurança. Tudo isso faz parte do rol de cenário de um senador que representa e tem que representar o estado por inteiro, Manaus e os 61 municípios do interior. Bom, a gente ainda tem 1 minuto, candidato. Pelo que o senhor está falando, então, além da proximidade com a população que representa, o senador tem que ser um bom articulador político. Com certeza, Natália. A articulação política é uma coisa que faz parte da minha natureza e da minha experiência de vida, desde os meus 23 anos de idade. E eu tenho facilidade de fazer esse trabalho de articulação. Gosto muito de escutar, de dialogar, de respeitar a opinião alheia, mas defendo com muita convicção os princípios e busco as metas que são sempre de interesse coletivo. Eu sou um político, não fiquei rico na política, não montei negócios, eu trabalho a política para o bem comum. E é isso que eu quero levar para o Senado da República, para aquele motorista de Uber, para aquele agricultor do interior, para o professor, para o profissional de saúde, para a dona de casa, para os nossos jovens, os idosos, as pessoas com deficiência, as nossas mulheres, sintam que está um senador, que tem um senador, que terão um senador que representa por inteiro o povo do Amazonas e não apenas alguns segmentos. Candidato, muito obrigada pela presença do senhor aqui no Amazonas Record. Eu que agradeço pela oportunidade e peço para que me acompanhe nas redes sociais, luiscastro.am no Instagram e Luiz Castro no Facebook. Você vai poder conhecer um pouquinho mais do meu passado, do meu presente e das nossas propostas para representar bem, com dignidade e honra, o nosso grande estado do Amazonas no Senado da República. Muito obrigado pela atenção. Mais uma vez, muito obrigada pela presença. Gente, amanhã...